dois grandes nomes da semiótica italiana e da semiótica brasileira, mas, na verdade, dois grandes nomes da semiótica mundial. Professora doutora Ana Cláudia de Oliveira e professora doutora Isabella Pezzini. Eu vou apresentar as nossas convidadas, embora elas nem precisariam de apresentação. Ana Cláudia de Oliveira é professora titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes. Ela dirige pesquisas e ministra disciplinas no programa de pós-graduação em Comunicação e Semiótica, no eixo teórico da semiótica discursiva e na graduação de Letras. Seus interesses concentram-se nos discursos das mídias, do corpo e da moda, das artes, do espaço urbano e das práticas de vida. Participa de várias associações, como a ABS, ANPAC, Cibercom, FEDROS. É diretora da revista Acta Semiótica, além de ser parecerista de várias agências e revistas científicas. Codirige o Centro de Pesquisas Sociossemióticas, o CPS, com Eric Landowski, junto a uma rede de pesquisadores de várias instituições brasileiras, do Peru, da França e da Itália. Editou e publicou muitas coletâneas, dentre as quais destaca As Interações Sensíveis, Ensaios de Sociossemiótica a partir da obra de Eric Landowski, em 2013, São Paulo e Roma, Práticas de Vida e Sentido, em 2017, Sociossemiótica, volumes 1 a 4, em 2021, e Semiótica Engajada, 2023, todos pela Estação das Letras e Cores. Aproveito e complemento com a última coletânea organizada por Ana Cláudia, em conjunto com Lúcia Santaella e Amálio Pinheiro, Entre Semióticas, uma obra importante para esse diálogo entre linhas e fundamentos diversos. Todos esses à venda ali na frente do nosso auditório. Aqui na minha esquerda eu tenho a professora doutora Isabella Pezzini. A Isabella Pezzini é professora titular de Filosofia e Teoria das Linguagens no Departamento de Comunicação e Pesquisa Social na Università di Roma La Sapienza. Formada em Bolonha com Umberto Eco e Paulo Fabbri e em Paris com Grey Mas, lecionou em diversas cidades: Bolonha, Zurique, Ferrara, Siena, São Paulo. Em sua pesquisa, desenvolve estudos de narratividade e da análise do discurso, formas de enunciação e subjetividade, afetos e paixões, tipologias e gêneros textuais e discursivos, multimodalidade e eficácia comunicativa, e estende o seu escopo aos campos da sociossemiótica e da semiótica da cultura. É presidente da FEDROS, Federação Romana de Semiótica, faz parte do conselho editorial da revista Versus, Quaderni di Studi Semiotici, e da revista ETI, revista online dell'Associazione Italiana di Studi Semiotici. Suas principais publicações incluem Le Passione del Lettore, Saggi di Semiotica del Testo, de 98, Semiotic Efficacy and the Effectiveness of the Text, de 2002, Trailer, Spot, City, Banner, Le Forme Brevi della Comunicazione Audiovisiva, 2002, Scene del Consumo, dallo Shopping al Museo, 2006, Il Testo Galeotto, La Lettura come Pratica Efficace, 2007, Immagini Quotidiane, Sociosemiotica Visuale, 2008, e, mais recentemente, agora nesse ano também, In Media Res, uma obra coletânea aí de várias análises que ela foi produzindo ao longo dos últimos anos de manifestações de diversas mídias. Estou muito honrado de estar aqui fazendo essa mediação, muito ansioso também pelas falas que a gente vai ouvir, e convido a professora Ana Cláudia de Oliveira a começar a sua fala. Ana, fica à vontade. Eu não poderia começar sem agradecer muito o privilégio de estar nesta mesa, na plenária. E tenho um sentido muito grande ter sido presidente da ABS, ter ajudado na reconstrução da ABS, estar aqui participando com essa diretoria deste 6º evento.
acho que para o nosso país, para a nossa comunidade de semioticistas, é um esforço muito grande que se faz, mas é um esforço que, eu não sei, para mim frutifica. Né? Então, nós tivemos dias aqui muito intensos, mas que prazer estarmos entre semioticistas e tratando da nossa disciplina entre as várias correntes semióticas. Eu aposto muito na semiótica brasileira e cada vez mais eu acho que ela tem grande contribuição. E acho que o evento, pelo número de pessoas, ele mostra isso para nós. Ele é muito encorajador e que a gente se anime. Então, primeiro eu queria agradecer à direção, parabenizá-los pela equipe. E, às vezes, você parabeniza sempre em nome de um, mas eu quero parabenizar cada um dos membros da diretoria e do conselho pelo trabalho conjunto que tiveram. E depois quero agradecer também a escolha, o privilégio de poder estar aqui com quem eu trabalho desde 2010, Isabela Pezzini, numa pesquisa que nós recebemos por inédita, foi a primeira pesquisa na comunicação da FAPESP que recebeu um projeto temático. E nós fizemos muito, nós circulamos muito, e quando a gente olha na Isabela, nós temos muito ainda a fazer. Então, eu acho que é um incentivo para a gente. Então, eu agradeço muito esse privilégio de estar aqui ao seu lado. O título, né, Semiótica Engajada, Entre Vidas, nas práticas de vida do MASP. Né? Eu acho que não há nenhum estrangeiro aqui, e muito menos quem é da nossa terra, que não conhece este vão livre do MASP. Né? E conhecer o vão livre do MASP, eu poderia voltar ao passado, mas eu vou falar do vão livre do MASP do agora. Né? Entre Vidas é o que está logo depois do título, né, com os 2 pontos. Entre Vidas é uma das séries da artista brasileira italiana, e eu inverto aqui porque ela se considera uma brasileira e nunca nega sua identidade italiana. Então, artista brasileiro-italiana, Ana Maria Maiolino, né, e a sua obra é caracterizada por muitas séries. Né, e essas séries variam de temáticas, mas variam principalmente de materiais e de matérias, e Entre Vidas é uma série especial, porque, como o nome já diz, é estar entre uma e outras vidas. Então, o que seria esse museu, é a minha pergunta, que está entre uma vida, desde que ele foi fundado, e a vida da atualidade. A atualidade que está pelo porvir, porque ela apenas começa. A reinauguração do MASP se deu 27, 28 e 29 de março de 2025. O diretor do MASP, Adriano Pedrosa, para a ocorrência inaugural, ele escolhe a obra desta artista, Ana Maria, e a gente se pergunta, por que ela? Então, a primeira relação que nos vem é ela, porque, como Lina Bobardi, a idealizadora desse museu emblemático da cidade, era uma imigrante italiana que fez a sua obra no Brasil. Mas eu prometo, não é só isso. Eu acho que tem outras coisas mais e muito importantes que me levaram a intitular que Entre Vidas nos permite fazer uma semiótica engajada. Considerando que essa reforma do MASP faz que a instituição, a existência que ela tem de 1968 a 2025, seja um marco para o que vai acontecer. Nós não sabemos. Mas, quando a gente olha o que aconteceu já com o prédio ao lado, então, vocês estão vendo o vão livre, vocês estão vendo acima a grande horizontalidade dos 2 andares com os 4 pórticos, e à direita
na verticalidade, os 14 andares do edifício Pietro Maria Bardi. É muito interessante, a mulher, a arquiteta, está numa horizontalidade, fazer essa sistemática, e uma horizontalidade que protege, porque tem muitas anedotas, mas eu não vou entrar nelas. Mas uma das coisas muito importantes que esse vão desempenhou, ele é hoje a gente pode dizer, ele é a única praça pública de São Paulo que não tem grades. Isso já é dizer muito. Viver numa cidade onde os parques são gradeados, que as casas são gradeadas, e eu ter 74 metros de comprimento, termos 8 metros de altura, sem nenhuma separação. O que separa da calçada são 3 degraus. Subindo esses degraus, vocês veem à esquerda, o ônibus está logo ali. Então, percebam que o pórtico, ele vai, é nos anos 90 que ele vai ser pintado de vermelho. Então, essa imensidão, ela é protegida. Então, embaixo do vão livre, você tem a altitude, você pode olhar para o céu, que é o cimento, que é a construção, que é o horizonte deste museu aí, mas todos os lados. Quando você olha para a Avenida Paulista, o que você vê? Você vê absolutamente um parque. Um parque onde nós temos as espécies da Mata Atlântica. Então, ele não é só um parque, ele é uma preservação da nossa espécies vegetais. Quando eu olho no final, que é na área aberta do vão livre, o que eu tenho? Eu tenho a cidade antiga. Eu tenho todo o olhar pela Avenida 9 de Julho, que não é uma avenida que não esteja também muito marcada com a história de São Paulo, né? Ela é uma avenida que é emblemática no seu ir e vir do que é a história de São Paulo. Quando o que aí nós tínhamos, que era o Belvedere da cidade, um lugar de ponto de encontro, quando ele é transformado, ele é todo demolido e ele passa a ter a projeção de ser um museu, numa das missões da arquitetura era pensar esse espaço, permitindo que ele fosse intercomunicante. Então, nessa intercomunicação, o que a performance de Ana Maria Maiolino vai trazer? A performance, então, ela ocorreu muitas vezes. A primeira vez que ela ocorre, ela vai ocorrer no Rio de Janeiro, no 1981, no período militar. Então, os anos de ditadura, e ela vai acontecer numa rua de paralelepípedos. O piso do MASP é inteirinho de paralelepípedo. E nós sabemos, mulheres usam salto, para andar no paralelepípedo, eu acho que é a maior coisa. Nós andamos desequilibrados. O nosso corpo, ele tem um balanço. Então, é nesse corpo que balança pelo seu solo, que não é liso, não é absolutamente igual, mas um solo que é a pedra e que mostra nas suas saliências como estar insólito neste solo. Muitas ruas de Pinheiros hoje passam tirando o paralelepípedo. E os moradores de Pinheiros fizeram muitos atos reivindicatórios que as pedras se mantivessem. O que guarda uma pedra? O que é uma pedra? Num solo de concreto. Nós sabemos que esse museu, eu não vou entrar na distribuição, mas ele tem um andar subterrâneo. E é por esse andar subterrâneo que ele vai se ligar ao novo edifício. Então, nesse espaço arquitetural, outra coisa que se destaca muito são os 4 pórticos. Nós podíamos dizer que são 2 pórticos só, mas quando a gente tem a relação, a gente vê esse prédio, e a gente sente esse prédio, uma densidade de cimento e vidro, segurada por esses 4 pórticos.
O vermelho, veja que aí ele vai dar um efeito muito forte, quase de ênfase, de reiteração nessa divisão. Sobre esse espaço, Ana Maria Maiolino é justamente convidada para fazer essa performance, reencenar. Mas uma performance a gente não reencena. Né? Uma performance é sempre um ato de presença. É sempre um acontecimento, com toda a programação que ele tem. Sob o piso escuro e irregular dos paralelepípedos, o branco dos ovos se destaca como pontos luminosos numa distribuição marcada pela imprevisibilidade de suas alocações assimétricas. Então, vocês podem observar aqui, nós temos centenas de ovos aí espalhados. E esse espalhamento pelo solo, a gente pode ver muito o formato de uma teia de conexões. A rota para atravessar esse campo de ovos, e aí eu já vou dizer com um hífen, ovos-vida, ou de outras vidas espalhadas, cabe ao performer actante descobri-la no seu passo a passo, que tem o seu limite no contorno que a linha de pessoas traça como as suas 4 laterais. Então, nós estamos vendo aí do lado da esquerda, né, dos pórticos, né, a linha de pessoas. De novo, eu não tenho a divisória. De novo, eu não tenho grades. De novo, eu tenho as pessoas fazendo o limite. As pessoas sendo o limite. A luz do branco dos ovos assinala, então, tanto a vida guardada na forma ovoide, quanto o estado de alerta que é preciso se manter na travessia. Os cuidados enfatizados mostram que o perigo está à espreita, que se corre riscos, e um passo em falso na tomada de direção, o sujeito caminhante mesmo se torna agressor e exterminador de vidas. Então, a performance ali, que a artista está fazendo, ela, ao mesmo tempo, ela vai ser promotora de um sentido possível, mas também executora de um sentido que, se ela pisar nos ovos, ela causa. Então, essa tensão entre a narrativa é o que vai fazer essa trajetória. Então, na cena do Vão Livre do MASP, muito me lembra a última obra do Henrique Landowski, O Risque du Sens. Realmente aqui eu estou, né, Ana Maria Maiolino, tratando dela como o Risque du Sens. Nos 4 lados do retângulo, há pessoas postadas. E essas pessoas postadas, muitas foram aí porque puseram na sua agenda que queriam assistir à inauguração, a performance que não tinham visto, a performance K. Outros, absolutamente, conforme essa linha foi sendo formada, foram por... O que está acontecendo aí? Pela curiosidade. Então, percebe como estar parado à espera de estimula, quer dizer, é uma manipulação para aquele curioso que vai falar, o que acontece? Posso ver também? E é gratuito. Né? Tudo isso faz com que esse evento ele tenha uma série de regimes aí colocado. Eu tenho uma programação na ocorrência, eu tenho uma programação na montagem do cenário, eu tenho toda uma manipulação que é dada pelas mídias, que foi o MASP, um novo museu, né? E você chega e vai ver essa performance K. K, que é K? De onde vem essa performance? Então, percebe que eu não tenho um sujeito que é competencializado, a não ser aqueles que são seguidores da arte, tá? Que são os sujeitos competencializados que foram lá para o novo correr o risco de Maiolino. Né? Então, o que a gente pode dizer é que, quando a plateia foi se formando, o que a gente tem é que a ação performática
ela só vai acontecer, essa ação performática, quando eu tenho todas as 4 laterais preenchidas. Então, quando as 4 laterais são preenchidas, de novo, eu tenho a reproposição do quadrilátero retângulo, que é a própria horizontalidade do museu. Então, no solo irregular, nessa aleatoriedade dos ovos vidas, nessa imediaticidade, se dá a performance. E o que é uma performance? Estar frente a frente, estar corpo a corpo, na experiência, e eu vou dizer aí, de um campo minado. Um campo minado de múltiplos sentidos, né? E sentidos da atualidade, 2025. O clamor da performance está. Mais uma. Ana Maria Maiolino, com a bengala, ela foi conduzida e ela vai atravessar fora dos ovos. E a sua entrada vai ser quando ela chega no pórtico, ela atravessa da bilheteria. Então, ela faz com que a gente veja os seus passos lentos. É uma ritmicidade muito marcada por um passo atrás do outro passo. E ela vai chegar até passar pelo ângulo reto de 90 graus, né, e vai entrar, né, pelo pórtico na cena. E ela chama toda a atenção no fazer isso, nessa lentidão dos passos, para nosso olhar. E uma atmosfera que estava muito ruidosa, tinha o barulho da rua, e ela começa a ser silenciosa. Quando ela entra, né, ela vai ser colocada, ela vai receber um apoio para entrar, ela vai ter a sua bengala na mão direita, ela vai ter o apoio, né, no braço esquerdo erguido. Né. Tudo isso claramente fica mostrado como ela busca o equilíbrio. Né. E se vocês olharem Maiolino, ela é o branco de uma cabeça, e eu vejo meus amigos aqui também, o branco de uma cabeça, né, que é a ovoide, né, o preto dos paralelepípedos, né, e essa instabilidade da bengala. Eu não estou falando de um jovem performer. Eu estou falando daquele performer que, com 82 anos, ele ainda vai fazer um ato que mostra que arte se faz de muitas maneiras. E nós estamos aqui. Né? Então, esse apoio que ela recebe, eu vejo muito, quase que uma ênfase a uma outra geração que está em ato. Porque nós vamos ver, ele é a única pessoa nessa... ela comanda a performance dela, e ele é a única. Na cena seguinte, ela vai entrar, né, e nós já vimos a instabilidade, nós já vimos o risco de desequilíbrio, como ela tem que procurar, nessa rede de conexões, onde passar, né? E você se pergunta onde ela vai passar, né? E o que a gente vai tendo, que vai aparecendo muito nisso, o configurar desse ato da eixis da performance. Né? Uma eixis que vai falar do seu estado de alerta, das tomadas estratégicas de cuidados, das atitudes decisórias diante dessa situação, né, que ela vai adotar frente a esse risco de exterminar. Tudo isso gera em quem está lá um sentimento e um sentir estésico de insegurança. Uma insegurança por não certeza de que ela vai conseguir, né, que passa muito forte. Mas uma insegurança que você fica olhando para o outro e fala, mas o que vai acontecer agora? Né? E o que acontece é, nós vamos tendo uma palavra de ordem. Né? E essas palavras de ordem, que ela vai olhar, e ela sempre dirá palavras de ordem olhando para frente, nas diagonais. Nós sabemos o que é uma diagonal.
A diagonal é uma tensividade, ela vai e volta. Então, o que ela vai falar, volta para ela e vai ter a outra fala, né? Então, essa gestualidade, nós vimos a maneira de se movimentar, a ritmicidade, a plasticidade do branco e do preto, que são os ovos na cabeça, e a cabeça é o ovoide, a cabeça é a vida, né? Ela vai sempre encarar nos olhos. E ela vai fazer uma sequência de ações marcando, né, o seu direcionamento. Então, nós podemos também observar em toda a performance a seriedade. Há quase que com a aleatoriedade, a insegurança, o medo, há uma seriedade. Né? Uma seriedade que você se pergunta, você está numa festa, né? Mas você está numa festa, mas você não sabe ainda quem é cá, você está numa festa de inauguração, e a festa de inauguração, ela tem todo um outro estado de alma, todo um outro estado de ânimo. Né? As pessoas que vão aí entrar em cena, levadas por ela, né, elas vão ser ligadas por uma ordem. Né? Uma ordem que se diz, as palavras de ordem, as palavras de ordens que diz, vidas, sementes, planeta Terra, natureza. Esse é o eixo temático com que ela passa por uma delegação de voz aos outros performances. E nós vamos, já vocês estão seguindo, né, que as pessoas elas vão sendo chamadas da mesma maneira, de uma margem a outra, pela diagonal. Eu escolho alguém que ali está, eu olho, eu toco, né, olho nos olhos, e ele é levado pelo grupo. Esse ato se repete muitas vezes, né? Quase 20 vezes, e nós vamos ter homens, mulheres, mais jovens, menos jovens, e esse coletivo que vai sendo formado, percebe que ele recebeu a delegação de voz. Ele fala como um performance à la Maiolino. Ele está com ela, que ela mantém-se à margem falando. E, pouco a pouco, o que vai se nos tocando é a força do coletivo. Como é que um coletivo se coloca? E um coletivo que vai andar na rede de conexões e não exterminar vidas. Um coletivo que vai manter os braços lentos. Um coletivo que vai cuidar para que esse espaço seja penetrado. Né? Então, concentração, equilíbrio, né? E quando as pessoas vão em determinado momento, elas vão se aproximando e nós vamos ter uma sonoridade que é quase que uma repetição de som que convoca a estar junto. Então, aquele coletivo que foi se formando disperso, né, ele se junta, ele se forma um todo. E juntos eles vão se virar para a plateia. E quando eles viram para a plateia, né, são eles que, nessa entonação, quase que como você tem um mantra que vai fazendo a convocação e levando a um estado, né, eles vão atuar, né, voltando-se para o público, erguendo as suas mãos, se aproximando dos outros. Então, de um estado de estar se preparando para, em coletividade, eu me volto para essa plateia, né, uma plateia que não é pequena, né, uma plateia que está no barulho da cidade. E, com esse olhar, eu vou repetir já, tomado pelas próprias palavras temáticas que eu recebi, não, basta, chega de violência, chega de morte,
basta as armas, basta as guerras, chega de balas perdidas. Não, não às armas, não ao armamento. Chega de violência. E percebe que isso vai repetindo. E você e aqueles que estão lá entram. Não, não, basta de armas. Né? E cada vez mais a plateia entra na repetição. Né? Percebem que toda essa sistemática de formar o coletivo, de tocar esse que está assistindo, que participação que ele tem? Ele não é só um observador. Agora, não mais, porque ele também pronuncia as palavras de ordem. Ele consegue elevar a sua voz para que ele seja escutado. E nós vamos ver outras palavras de ordens que foram colocadas. A partir dos 3 dias, nós tivemos palavras de ordens diferentes que vinham do que essas pessoas colocavam do seu existir, da sua vida no mundo, das suas práticas, como elas eram tocadas. Então, questões da mulher, questão da comunidade LGBT+, questão do racismo, também foram inseridas depois aí. Então, um gesto que é muito importante, que a gente aí só, quando eles se voltam para a plateia, né, eles se voltam de braços erguidos. É quase que aquele todo o tempo que eu tinha um corpo contido, né, juntos esse corpo pode mais. Junto, essa coletividade, né? E importar-se pela vida aconteceu. Importar-se pela vida foi um clamor. Né? E cabe ao todo vivente, né, pensar qual é o alcance que ele tem para preservar, para cuidar dos ovos-vidas. Quais as competências que ele tem? Se ele não tem sozinho, como é que o outro pode lhe dar? Percebe que, então, esse estar junto, estar com o outro, ele vai funcionar como um ajustamento que é confirmado na plateia, que leva ao oferecimento, porque quando você tem as mãos ao alto, você está retomando o ritual egípcio, né, da performance K. E faz diferença elas saberem que esse ritual está numa civilização muito antiga. O que importa é que ele retoma o ritual, ele faz o ritual e ele se sente num ato ritualístico. Né? Então, a oferta é que ela permaneça, né? E que essa presença que ali foi desencadeada nele, que ela tenha força de ser uma presença de oferta que permaneça. Então, nós vimos nos braços erguidos e nas vozes que se elevam com os participantes, interagindo uns com os outros pelo olhar, pelas expressões gestuais e corporais, pela ritmicidade lença, que fazem viver os sentidos da construção conjunta da coletividade. Presença e estesia. Como em toda performance, é o corpo da artista que entra em ação na cena que vai se desenrolar diante dos sujeitos que se dirigiram a esse museu. Na imediaticidade da interação, os corpos estão em presença próxima ou muito próxima. E essa presença, essa proximidade é contagiosa. Por essas razões, podemos entender essa performance como uma forma de encorajamento à participação na vida social. A atualização performática de Maiolino e de seu grupo de pessoas actantes da performance sensibiliza os presentes a lutar pela vida, a lutar pela preservação das sementes, mas também das espécies animais, lutar contra toda a opressão e cerceamento da liberdade, lutar contra o armamento da sociedade, lutar contra as guerras, lutar em um protesto estésico contagiante contra o armamento da população brasileira, mas não exclusivo dessa população, que estão estampados em todas as mídias. Os que se aglomeram para ver e participam vão sendo tocados pelas ações cuidadosas
encenadas nesse fazer performático. As repetições criam a isotopia da formação social, do coletivo, da luta pelos direitos humanos. Um homem não faz isso. É preciso uma coletividade que se manifesta. É preciso que ele também tenha programação para a luta, que ele tenha estratégias e que ele tenha a condição de performar. Esses mostram que é enquanto coletivo que podem transpor a área de paralelepípedos escuros, desviando dos ovos. E aí você vai tendo as pessoas que eram observadores, que já se pronunciaram as suas palavras de ordem, a se posicionar. Os observadores vão levantando os seus olhos, vão olhando um para o outro, vão estabelecendo os contatos. E eles vão seguir com esse movimento do corpo, de seus corpos, né? E são convocados a procurar a lógica existencial que rege a distribuição dos ovos vidas. E muitos vão entrar muito devagar. O medo é de realmente ser o exterminador. Nesse contexto, o caminho arriscado é atravessado por muitas trajetórias, até no final os vários caminhantes se juntarem e terem vontade de percorrer, de ganharem força de combate. E então as vozes, uma a uma, que se elevaram, levam esse clamor contagiante a todos. Então, o oferecimento da performance cá é um oferecimento desse clamor aos habitantes de São Paulo, àqueles que, ou por saberem da performance, ou por estarem lá por acaso, também vão participar desse clamor pelo desarmamento, um clamor contra os governos ditatoriais. O oferecimento desse clamor pela performance cá ecoa do vão livre do MAS aos 4 cantos desse espaço emblemático da Avenida Paulista e sensibiliza os presentes ao valor de estar junto numa vida social. Com braços erguidos, olhares elevados, interagindo uns com os outros, com as expressões corporais, gestuais, que fazem viver aí o sentido da paz como uma construção conjunta, com presença e engajamento coletivo. Entre vidas, com a performance cá no mar, a ação performática do engajamento, destacam-se muitos processos interacionais que estão postos em uma dinâmica de ações em ato, com suas presenças corpo a corpo, que ecoam pelos ares, da programação do espaço no qual as ações dos sujeitos seguem uma regularidade reiterativa, mostram a vida opressora, comandada pelas forças adversas, mas mostra o quanto eu, em comunidade, o nós, pode estar junto fazendo. Do interagir na e pela performance com esses estados de incerteza, mas de sociedade que pode resistir junto, o público que se envolve é levado a uma comoção estésica muito grande. Então, esse ajustamento vai ser basilar para a instalação do regime da manipulação. Então, veja que aqui ele vai manipular por ajustamento, né, e vai embasar um contrato de fidúcia apoiado, em que cada um pode ter muito mais do que uma existência controlada pelo medo. Que o medo ele pode ser combatido por uma coletividade. E um combate do medo que a gente vê em muitas outras instâncias, mas que aqui eu não vou poder desenvolver, acontecendo na nossa metrópole. O enfrentamento é encorajado por meio de procedimentos fiduciários que fazem sentir essa força do atuar coletivo e que essa união é ato de resistência que se descobre resistindo. A ultrapassagem do regime do acidente é conclamada. Ontem, como hoje, a manifestação do coletivo pode ser a transformação que a performance, como arte, faz sentir a força de estar engajado na luta por
socioeconomicamente e culturalmente, marcando que o MAC cresceu com a reinauguração de 2025, ele continuará sendo um espaço de integração entre arte e sociedade. É isso que a performance K absolutamente plasma nessa ocorrência. Reitera com a performance K de Maiolino a sua vocação, a vocação do MAC, né, de museu como lugar de convívio, voltado para a vida sociopolítico-cultural da população. O museu, ele não é só um museu de arte, ele é um museu da cultura das pessoas, ele é um museu da história das pessoas, ele é um museu que faz ser as pessoas. Como objetivou Lina Bobardi, Maiolino, com Entre Vidas, faz ver esse espaço público democrático, que esse espaço democrático é espaço de presença e de copresença que se constrói e reconstrói em prol de um país que trabalha não para ter uma eterna promessa de um dia vir a ser, mas um fazer ser pela ação engajada de um povo que se pensa e tem a coragem de proclamar a vida em coletividade na praça pública do vão. Você pode passar o vídeo para nós? Vou deixar vocês com um pequeno flash da ocorrência. Basta! 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 Nem sempre é uma bala perdida. Para as pessoas LGBT não são balas perdidas. A Palestina não foi uma bala perdida. Então, proclamando com Ana Maria Maiolino, o Rodrigo vai fazer as palavras dela. Eu os convidaria para fazer um clamor. Vamos repetir juntos. Vidas. Vidas. Sementes. Sementes. Planeta Terra. Natureza. Que nós consigamos fazer uma semiótica engajada com a nossa sociedade. Quer passar por aí? Não quer passar? Muito obrigado, Ana, pela
conferência muito sensível e que nos fez clamar aí por uma série de assuntos. Invito adesso la professoressa Isabella Pezzini a fare la sua conferenza. Grazie mille, provo almeno a fare un ringraziamento nella vostra bellissima musicale lingua. In primo lugar agradezco a direttoria da ABES, a sua presidente Renata Mancini e a sua equipe por este convite tão bem-vindo que me traz de volta a São Paulo após o grande congresso de 2017 dedicado a GRIMAS. È con grande prazer che partecipo dessa sessão, juntamente con Ana Cláudia, com quem ao longo dos anos compartimos um projeto de pesquisa internacional sobre a semiótica urbana. Como parte desse intercambio, ajudamos a formar pesquisadores como Paulo de Muro e Mark Bogo, que hoje encontramos orgulhosamente engajados na responsabilidade de ABES. Bom, vou falar em italiano com slide em português, apresentando de forma esquemática as reflexões que emergem de pesquisas recentes sobre a dialéctica entre coexistência e diferenças na cidade. Di cui Anna Claudia ha già dato un esempio molto significativo e raddoppiando la performance di Maiorino con la sua performance molto efficace. E un grande tema del nostro tempo è certamente quello delle identità e del loro riconoscimento nello spazio pubblico, individuali, collettive, personali e sovrapersonali, nazionali, locali e globali. In relazione a questo, però, è molto presente anche una problematica di patologie identitarie che generano conflitti a differenti livelli, dalle discussioni nelle reti sociali fino alla guerra. Durante una riunione recente a Urbino, presso il Centro Internazionale di Semiotica, fondato da GRIMAS e oggi diretto da Gianfranco Marrone, abbiamo studiato un'emozione collettiva profondamente legata a queste dinamiche patologiche, e cioè la suscettibilità. L'analisi della quale ha molto a che vedere con quel tema della passività contenuta proprio nella etimologia del termine passione, che, come diceva Paolo Fabbri, è l'azione vista dal punto di vista di chi la riceve. Nella pratica la suscettibilità si manifesta come una forma estrema di sensibilità, una disposizione durativa a offendersi. E come Denis Bertrand, che è qui con noi, l'ha definita proprio una passione motrice. E i suoi tratti distintivi sono la durata, l'ipersensibilità, l'incomprensione, l'incapacità di comprendere l'ironia, la sindrome del sospetto, la morte del contesto, cioè le frasi vengono prese fuori contesto, il vittimismo, la radicalizzazione, il cancellamento delle zone prossemiche, in generale un'ossessione identitaria, che porta a delle conseguenze gravi come la perdita della libertà di espressione, la censura preventiva, l'autocensura, la cultura, la cancel culture, la cultura della cancellazione e un'autoriflessività esagerata. E un esempio di suscettibilità come disposizione potenzialmente sembra sempre attiva e alla
trasformarsi in conflitto è proprio nella vita dei condomini, e però nello stesso che può condurre all'omicidio dei vicini. E però noi conviviamo, in particolare nella città. La città è sicuramente uno spazio di conflitti permanenti, pronti a esplodere, conflitti politici, territoriali e così via. Ma non c'è dubbio che la città al tempo stesso si presenta come un modello del vivere insieme, e quindi come il luogo dove le differenze che definiscono le nostre identità e le nostre posizioni reciproche possono o no comporsi e armonizzarsi. In questo senso ho trovato interessante comparare l'approccio semiotico con quello delle discipline che sono coinvolte direttamente nella progettazione urbana, normalmente chiamate urban studies, che oggi partono dal riconoscimento della differenza e si interrogano sul modo come gestirla e valorizzarla, in particolare per quanto riguarda le differenze di genere. Qui vedete alcune copertine di testi a cui faccio riferimento. Come vivere insieme, semiotica dei collettivi è il testo che è uscito dal convegno di Roma, a cui hanno partecipato molti dei presenti, compresa Anna Claudia, e Pensée, planifier la ville de différence, di questi colleghi Sandro Cattacin, Fiorenza Gamba e Olivier Weber, con i quali ho lavorato a questa ricerca di cui parlerò in breve. Appunto, possiamo riassumere in questo schema i diversi approcci alla città delle differenze fatti da diversi appunto sociologi e pensatori della città. È divisa in 3 parti: le maniere di intendere la città, le implicazioni che può avere nella progettazione urbana e gli aspetti critici che ognuna di questi approcci può portare con sé. Allora, il primo punto, progettare una città inclusiva, e le differenze sono percepite come vulnerabilità. Il modello è quello della città inclusiva, la differenza però è vista come una mancanza, un difetto. Il secondo punto, progettare per favorire la differenza. Il modello è quello della città creativa, ma l'aspetto critico è quello di avere forse una visione superficiale delle identità. Il terzo modo di intendere la città è quello di pensare a una progettazione collaborativa per la coesistenza in spazi condivisi. In questo caso il modello è quello della città multiculturale e l'idea è quella di ridurre le differenze piuttosto che valorizzarle. Infine, l'ultima maniera è quella di una progettazione radicale e alternativa a favore della differenza. Qui il modello è quello della città aperta, ma si riscontra una mancanza di operatività nella progettazione. Ora, un pensiero della differenza è sicuramente qui avevo commentato questo schema dicendo che praticamente i valori che sottende sono una di tipo topologico, cioè l'inclusività versus l'apertura, e l'altra invece valori di tipo culturale, per cui si contrappone la multiculturalità, cioè culture già presenti, alla creatività, cioè culture che si dovrebbero sviluppare nella città.
le domande che possiamo porci sono: chi è che include o esclude, oppure chi è che crea? Vedremo più avanti. Bene, qui c'è una osservazione sul rapporto fra inclusione e esclusione che vi risparmio, e diciamo che appunto chiaramente la semiotica ha possiamo ricostruire nella semiotica un pensiero della differenza, e senza soffermarci troppo su questo, diciamo che appunto a partire da Saussure la differenza è alla base del nostro modo di pensare. Vi do solo questa definizione di Greimas, che dice appunto è a partire dalla differenza tra grandezze comparabili che si può cogliere il significato in qualsiasi forma. La percezione della differenza è intuitiva e costituisce la base della nostra struttura cognitiva a partire dalla percezione. E nel campo del linguaggio comunichiamo e ci capiamo nelle lingue che conosciamo, perché siamo in grado di distinguere i suoni e i significati ad essi associati. Le differenze stesse hanno a che vedere con il nostro modo di categorizzare il mondo, ma è chiaro che ciò che conta sono gli investimenti di valore, positivi o negativi, che facciamo in esse e in quali circostanze. Le differenze nello spazio urbano, le differenze sono gestite e si articolano tra di loro in una dinamica che può essere forzata o spontanea, partecipativa o imposta, sempre facendo riferimento al modello, chiamiamolo orizzontale, della Civis, versus il modello invece verticistico, verticale della URBS, secondo la ben nota distinzione di Benveniste. Ora mi focalizzerò soprattutto su due aspetti del pensiero semiotico, cioè nella visione di Lotman, che valorizza le differenze, in particolare anche nello spazio urbano, e la visione invece di Barthes, che piuttosto tende a suggerire il loro superamento. Per farlo vi proporrò un esempio tratto da un cartonista che è cult in Italia, non so se lo conoscete, Zero Calcare, abita a Rebibbia, che è un quartiere di Roma, e in una esposizione al Maxi, che è uno dei più importanti musei di Roma, ha proposto questa mappa di Roma che si intitola Mappa delle linee del metro e delle tram di Roma, con annotazioni emotive evidentemente sbilanciate verso Roma Est, perché l'autore è cresciuto e abita lì. E voi guardate la mappa, io provo a parlarne, anzi vediamo se le soggettività che coesistono e si differenziano nello spazio simbolico di Roma sono distribuite sulla base del tracciato del metro e dal punto di vista del quartiere in cui vive il narratore enunciatore, cioè Rebibbia al nord-est, per mezzo di brevi didascalie ironiche. La mappa apparentemente offre una rappresentazione statica della distribuzione di ogni zona, marcata nel discorso dai pronomi noi, voi, loro,
e dalla distanza sociale tra i gruppi di abitanti che sono coinvolti. Ma nello stesso tempo non dobbiamo dimenticare che è una mappa della metropolitana, quindi suggerisce che si possa fare un transito continuo tra le diverse zone e che quindi sia possibile realizzare interazioni e traduzioni costanti sia a livello immaginario che nella realtà. Vedete che ogni plaga di colore diverso rappresenta una zona, un quartiere di Roma, e la descrizione tramite questi balloon tende appunto a differenziare ogni zona anche sulla base delle fermate della metropolitana, e sullo sfondo avete queste persone chiuse nella metropolitana che appunto però sono nella metropolitana e quindi si spostano da un luogo all'altro. Io non so se Zero Calcare ha frequentato i nostri corsi di semiotica, ma tutto questo mi ricorda fortemente l'idea di Lotman della semiosfera, che qui brevemente vi riporto. Lotman ritiene che ogni semiosfera o cultura specifica sia definita anzitutto dai suoi confini, che permettono di distinguere ciò che le appartiene da ciò che appartiene agli altri. Il confine divide, ma nello stesso tempo unisce, come tende a circoscriversi rispetto allo spazio che lo circonda, considerato come extrasistemico. In altre parole, ogni semiosfera cerca di mantenere una forma di omogeneità e di individualità e di personalità semiotica, cioè i tratti caratteristici di un insieme, di un termine collettivo. Il confine le divide dal punto di vista della loro relazione, della loro reciproca autodescrizione. Essere autocoscienti della relazione semiotica culturale significa essere consapevoli della propria specificità, che si esprime in contrasto con le altre sfere. Come limite necessaria della semiosfera, essa ha bisogno di un ambiente esterno non organizzato, e quando questo manca lo crea a livello immaginario, come dimostra l'antica opposizione tra barbari e civiltà. Le stesse idee per quanto riguarda l'architettura e lo spazio urbano in Lotman sono del tutto coerenti con la sua visione più generale. Lo spazio, egli scrive, diventa un'immagine iconica della semiosfera, un linguaggio attraverso il quale l'uomo esprime una quantità di significati extraspaziali, e la semiosfera a sua volta trasforma lo spazio reale che circonda l'essere umano a sua immagine e somiglianza. In particolare la città storica è vista da Lotman come l'espressione del modo in cui una data comunità si è rappresentata nell'universo nel corso del tempo, sempre in tensione tra diverse forme di opposizione e differenza. Nel lungo periodo lo spazio umano abitato manifesta sempre eterogeneità strutturale e poliglottismo. Nonostante la visione di razionalismo efficiente tipica del Novecento e della nostra epoca también, con l'assunzione dell'ordine geometrico, pensiamo ai vostri grattacieli, come ideale di sintesi e bellezza e razionalità, che fa apparire intere città come testi fuori del contesto.
E come Lotman, molti architetti, penso agli architetti razionalisti, hanno riflettuto su questa tensione fra ordine e disordine nella città storica, pensando appunto che l'iscrizione delle differenze nello spazio vissuto sia un fenomeno piuttosto spontaneo e inevitabile, legato alle dinamiche culturali che emergono appunto dai percorsi storici. Ma come tradurre queste idee nella progettazione urbana? Ovviamente il rapporto fra diverse semiosfere non è così semplice, implica delle relazioni di potere, oltre ai noti casi di dominio di una cultura sull'altra, culture dormienti a causa della loro repressione, tensioni, conflitti tra centro e periferia, tra modelli di vita e di cittadinanza imposti dall'alto o al contrario provenienti dal basso, dall'interno delle comunità. Un altro autore su cui come semiotici abbiamo molto riflettuto, evidentemente, è rappresentato da Barthes, e in particolare per quanto riguarda i suoi due ultimi seminari al Collège de France, Comment vivre ensemble e Le neutre, la cui riflessione ci permette di avvicinarci di più alla focalizzazione del problema delle differenze di genere anche, che seppure non affrontato direttamente era certamente sullo sfondo, in particolare del suo seminario sul neutro. Nel corso su come vivere insieme, la parola chiave alla fine era diventata idioritmia, un'arte di vivere fondata su un tema di buona distanza, composta da idios, proprio, e rythmos, ritmo. La parola, cioè idioritmia, che appartiene al vocabolario religioso, si riferisce a qualsiasi comunità in cui il ritmo personale di ciascuno troverebbe il suo posto. Idioritmia si riferisce al modo di vivere di certi monaci sul monte Athos che vivono da soli ma dipendono da un monastero, allo stesso tempo autonomi e membri della comunità, solitari e integrati. E su questo testo di Barthes vi rimando al bellissimo saggio di Jacques Fontany che è pubblicato nel libro che vi ho mostrato all'inizio e che è in open access. Allora, considerando gli aspetti negativi del paradigma della differenza e delle sue estensioni ingiuntive e discriminatorie, Barthes ha proposto una via di superamento nel senso della neutralizzazione, su cui appunto ha tenuto il suo ultimo seminario. Sulla base del funzionamento del linguaggio, dice Barthes, da un lato dobbiamo riconoscere l'esistenza del paradigma, di un sistema di opposizioni, di disaccordo, senza il quale non c'è significato e quindi non c'è linguaggio. D'altra parte è il linguaggio stesso che, grazie al meccanismo della neutralizzazione, offre il superamento del conflitto e quindi una sorta di terza possibilità. Il paradigma è la molla del significato, dove c'è significato c'è paradigma e dove c'è paradigma, cioè opposizione, c'è significato. Dice Barthes in modo ellittico. Il significato poggia sul conflitto, la preferenza di un termine rispetto all'altro, e ogni conflitto è generativo di significato. Scegliere l'uno e rifiutare l'altro è sempre votarsi al significato, produrre significato, consumarlo. Ma allo stesso tempo Barthes ci ricorda che questa sorta di imposizione a scegliere tra due soli termini, A o B, viene talvolta accantonato nei sistemi linguistici
grazie al ricorso di un terzo termine molto ambiguo o meglio ambivalente, perché tende a presentarsi talvolta sotto forma di termine complesso, sappiamo bene, grazie al quadrato di Gray-Mass, A più B, talvolta sotto forma di termine neutro, né A né B. Se dico ermafrodito mi riferisco a un'entità complessa che sintetizza maschio e femmina. Se dico angelo parlo di una persona che non è né maschio né femmina. Senza regole non ci può essere trasgressione, ma anche senza libertà non può esserci ordine. È un monito, un ammonimento che le lingue, per definizione arbitrarie ma non meno cariche di imperativi e di consigli, ci danno in genere alle forme del mondo comune e alla loro complessa gestione. Torniamo appunto verso la nostra città. Adesso ho perso il testo. Che tipo di indicazioni pratiche possiamo ricavare da queste riflessioni? Per una progettazione urbana che sia più attenta alla questione delle differenze. Se analizziamo gli spazi pubblici delle grandi città, da un lato percepiamo che alcuni casi molto interessanti sembrano proprio andare nella direzione della neutralizzazione proposta da Barth. Parchi, piazze, luoghi pubblici con una bassa in positività, che si oppongono a luoghi invece troppo differenziati, troppo pensati specificamente per alcune parti della città portatrici di differenze. Allora, qui abbiamo alcune immagini che sono tratte da una ricerca appunto a cui ho partecipato sugli spazi pubblici di Ginevra, e qui vediamo per esempio la piazza di Plain-Palais, che è una piazza a bassa intensità, una piazza dove a seconda dei giorni della settimana e a seconda delle collettività che vogliono iscrivervi si può fare di tutto o quasi, che mi ha ricordato per l'appunto, come diceva prima Anna Claudia, la piazza sotto il MASP, che spontaneamente è una piazza che accoglie diverse collettività in momenti diversi della settimana e anche del giorno. Questa invece, sempre per creare un contrasto, è la nuova via di conciliazione a Roma, che come vedete presenta già una forte canalizzazione, perché ovviamente la folla che si reca al Vaticano e che vuole partecipare per esempio adesso al Giubileo deve essere canalizzata, come si dice, che è assolutamente il contrario di quello che abbiamo visto prima. Qui sono altre immagini di parchi sempre di Ginevra. Ecco, questo è un parco dedicato solo ai bambini, quindi è un parco, diciamo, che specifica la differenza su cui si basa. Questo invece è il Parco dei Bastioni, in cui c'è la possibilità di fare diverse attività, fra cui giocare a scacchi. E queste sono altre immagini di altri luoghi, e dove ad esempio si vede come la città parla anche ai cani. Qui è un caso interessante di poter fare regali ai vicinanti, alla vicini, le cose che non usi più le metti qui.
e così via. Queste sono parti. Ma torniamo anche al tema, per chiudere, anche al tema del genere, che è ulteriormente complesso, perché nella lingua si è teso a risolverlo introducendo per esempio delle marche specifiche come la schwa o la chiocciola, nuovi segni nella lingua per nuove sensibilità di genere. E in questo caso va detto che la neutralizzazione proposta da Barth non è politicamente soddisfacente, perché c'è il rischio di neutralizzare anni di lotte delle donne. Tant'è vero che una proposta provocatoria che in Italia è abbastanza sentita è quella del femminile esteso, per diffondere la sensibilità di genere, cioè in italiano il termine non marcato è il maschile, quindi quando io dico amici intendo sia donne che uomini. Allora la proposta del femminile esteso è di dire amiche, intendendo anche i maschi, perché così i maschi sentirebbero questa cosa che... Ma nella città come si può realizzare questo? A questo proposito, anche questo, avevo visto al MASP questo manifesto molto, molto significativo, e quindi arriviamo a quelle che sono state le raccomandazioni per i progettisti che sono uscite da questo forum di cui appunto vi ho parlato. I punti sono praticamente 4: aprire la città e i suoi simboli, garantire la partecipazione al progetto urbano, allestire lo spazio urbano e fare in modo che si possa essere appropriato da parte di tutti i generi, e abitare la città in sicurezza. Quindi diciamo gli elementi molto importanti sono per esempio quello di trasformare il paesaggio memoriale, artistico e urbano. Per esempio un esperimento che è stato fatto è stato quello di aggiungere ai segnali delle vie, che di solito sono dedicate a uomini famosi, altri segnali che parlassero di donne con un colore rosa, in modo che si vedesse quindi la segnaletica che decostruisca le norme e dia visibilità alle differenze, e sensibilizzare appunto alla violenza e alle pratiche discriminatorie attraverso interventi dirompenti, e proporre degli slogan che invitino a una città sensibile al genere. Garantire la partecipazione al progetto urbano significa recuperare quella domanda che facevamo all'inizio: chi include e chi appunto progetta, e ovviamente questo tema della partecipazione è molto importante, e quindi sempre in riferimento al genere fare in modo che la mixité sia garantita, e dando per esempio la possibilità di entrare in spazi determinati della città in momenti specifici, di differenziare, e qui vedete che il tema della neutralizzazione invece viene accettato per renderlo più inclusivo, e dunque in generale migliorare la visibilità nello spazio pubblico. Direi per concludere che il tema della visibilità nello spazio pubblico diventa ancora una volta centrale, e con questo vi ringrazio e
Grazie mille Isabella per questa bella presentazione che con tante provocazioni e riflessioni. A gente tem alguns poucos minutos, né, que eu acho que a gente está em cima da hora, mas eu gostaria de abrir para as perguntas. Diana já levantou ali a mão, mais alguém já gostaria de se inscrever para fazer as suas perguntas aqui na frente? Obrigado. Então, a gente vai ouvir essas perguntas, tá? Não, acho que é melhor levar o microfone, senão lá é difícil. Alguém ajuda? Muito obrigada, foi uma beleza a mesa e eu quero perguntar algumas coisas para ambas, né? Para uma e para outra. Cláudia, primeira curiosidade, você andou no meio dos ovos, certo? Quer dizer, e eu queria saber se o público, quando as pessoas falavam todas aquelas palavras, se o público respondia também, se ele participava. Bom, e a outra questão é que me chamou a atenção, e eu tive a impressão que você não ressaltou tanto, que você ressaltou todos aqueles temas, que para mim é a questão da fragilidade. Ou seja, de que a liberdade, a paz, todas essas questões são frágeis, certo? Estão num risco constante de que alguém pise nelas, e já estão pisando muito, não é? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essas questões. Mas já faço a minha pergunta para a Isabela, para ser mais rápida, né, a questão. Isabela, eu achei muito interessante, muito bonito toda essa história da cidade adaptada à questão do gênero. E, trabalhando com as questões climáticas, eu vi também que há uma montanha de projetos de mudança na cidade, como a gente, por exemplo, eu vi que está acontecendo em Paris, para responder aos problemas do clima, né? A crise do clima. E, então, eu vejo que a cidade parece alguma coisa meio que condenada. Não? Ela tem que mudar para as questões de gênero, e ela tem que mudar muito para a questão do clima. Não? Eu vi propostas, por exemplo, de que esse modelo de cidade que a gente teve em São Paulo, quando teve um modelo, que agora, ultimamente, não tem, que era do zoneamento, de ter uma zona para habitação, uma zona para comércio, outra zona para entretenimento, que essa mudança, que isso atualmente é completamente superado do ponto de vista urbanístico, que nós tínhamos que voltar àquelas cidades em que, em cada pequeno pedaço, você tenha tudo, para ninguém precisar se locomover, para tirar o carro da cidade, por aí afora. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quer dizer, até que ponto essa questão do gênero vai entrar também com essa questão da crise do clima e como é que nós vamos ver, você pensa o que vai acontecer com as nossas cidades. Tá? Muito obrigada. Claro que você acha que eu entrei, não entrei? Eu achei. Com muito medo. Com muito medo, mas eu acho que a fragilidade, eu tentei falar que a gente sente muito medo, que a pessoa é muito segura, né? Ela é um tema muito forte, né? E quase que o coletivo ele é uma coisa que anima. Um vai, outro vai, você acaba indo. Entende? Por várias maneiras você acaba aderindo, né? Então, eu acho que... Mas não é fácil entrar. É uma coisa assim que se fala, eu vou entrar e eu vou quebrar os ovos. Como é que... Mas eu acho que... tem muito poucos. Né? Muito poucos mesmo. E, sim, as pessoas elas foram gritando, conforme elas vão ouvindo
as manifestações daquele grupo que participou, elas também vão falando. E aí vocês viram, da comunidade LGBT saiu do conjunto. Né? LGBT+, não é uma bala perdida. Tá? Então, mesmo a trazer a bala perdida, estava muito ligado ao que tinha acontecido naqueles dias. Então, o que acontece na cidade ecoou muito lá. Né? Agora, porque as palavras de ordem mesmo dela não foram essas, foram para o planeta, foram para sementes. Né? Então, mas a gente foi muito claro as manifestações que as pessoas trouxeram. Né? Não, você sabe que uma coisa que poderia até ser, mas não teve nenhuma manifestação. Até era uma coisa que quase que não teve uma performance, porque tinha uma manifestação dos bolsonaristas na Avenida Paulista que iam pedir lá contra o STF e tudo mais. Então, era uma coisa assim que você teve na avenida, ali naquela inauguração, o sentimento quase da fragilidade total. Então, você tinha lá a proclamação de um direito e de uma minoria. Né? Mas tem uma coisa que é muito forte. Você, minoria, se sente apoiada, se sente... Então, a questão do coletivo, da coletividade, a gente tem trabalhado muito pouco na nossa sociedade. Como? Né? Acho que você vem de uma pandemia, você vem de uma série de modos de morar que também interferem muito, mas você trabalha individualmente. Então... Je vais répondre en français, que peut-être c'est plus connu que l'italien. No, rispondo in francese. Sono Fedros, noi parliamo tutte le lingue. Je pense que la ville est vraiment, en italien dit cartina al tornasole. C'est vraiment le lieu sensible de la vie commune, de la vie ensemble. Et j'ai cité plusieurs textes, mais je veux encore souligner les très beaux textes de Jacques Fontanier sur Vivre ensemble, qui parle aussi de ces problèmes de comment gérer les singularités et les collectivités. Mais là, je ne pouvais pas trop élargir. Donc, en plus, la ville, d'une certaine façon, est un texte possible pour étudier la politique, les collectivités. Donc, je pense qu'effectivement, la ville change parce que change les idées, et les problèmes qui se font. Évidemment, parler de la question de marquer les genres à l'intérieur de la ville, ça peut sembler de moindre importance par rapport à l'émergence du climat. Mais non, pourquoi Et de toute façon, oui, les idées sur comment changer la ville changent. Et, par exemple, en France, maintenant, les amis français vont confirmer ça, il y a la végétalisation, c'est-à-dire que toutes les places qui étaient en marbre, qui étaient vont être remplis d'arbres. À Bordeaux, par exemple, vous voyez même sur la place principale toute des petits lieux où il y a des arbres, non? Et oui, la ville change et c'est très intéressant d'analyser la façon dont elle change dans les deux façons, soit de la façon dans laquelle des communautés changent la ville d'une façon, disons, spontanée, et la façon où, par contre, les pouvoirs qui sont
qui gèrent la ville essayent de la changer. Tous les dictateurs, par exemple, font des projets très monumentaux et voilà. Fazer pergunta para a professora Isabelle, bravissima per la presentazione. Vorrei sentire la sua percezione sulla applicabilità di questi concetti negli spazi virtuali. Comprendere come applicabili anche ai spazi virtuali come tanti che sono sviluppati ogni giorno, musei virtuali e anche altri spazi di interazione sociale anche. No, non conosco molto bene il tema, ma penso che anche lì si pongono gli stessi problemi che si pongono negli spazi reali. Anche oggi c'è un'interazione molto forte tra reale e virtuale, quindi per esempio sempre pensando alla città di Ginevra, tu puoi molti siti della città possono essere, ci sono dei QR code per cui tu puoi avere tutte delle informazioni su quel luogo attraverso la virtualità, diciamo, comunque attraverso le nuove tecnologie. Oppure penso alla questione delle memoria, si tolgono dei monumenti, si possono sostituire forse con delle costruzioni virtuali. Quello che è stato abbattuto può essere sostituito con appunto delle rappresentazioni che sono virtuali. Quindi penso che oggi fortemente stiamo vivendo questa, diciamo, compresenza del virtuale e del reale, e quindi anche la marcatura di genere paradossalmente potrebbe essere fatta più in modo virtuale che in modo fisico, pesante. Mais alguma pergunta ou comentário breve vindo da plateia? Não. Vou fazer um comentário rapidíssimo quanto à fragilidade. Eu estava pensando exatamente nesse tema como uma isotopia que marca o corpo da performer, os ovos, o espaço do vão livre como um espaço livre, que está sempre sendo questionado na mídia, se vai ser aberto ou não, se vai ser privatizado ou não. E a fragilidade da democracia com a manifestação oposta, digamos assim, que acontecia ao mesmo tempo. Se quiser, só um comentário. Sem mais comentários, agradeço muito a presença e as conferências que a gente ouviu aqui. Grazie mille, Isabela. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado ao público. E é muito importante, a gente vai ter logo em sequência a assembleia. Então, por favor, fiquem. Vamos tentar fazê-la breve. É importante ter representatividade